Pessoal, na sequência aqui, vamos fechar o nosso estudo da anulação. Pessoal, olhem só. Logo no conceito, você já colocou que a anulação produz efeitos retroativos ex nunc. Bem tranquilo, pessoal. Se vier numa questão, os efeitos da anulação são retroativos ex nunc tranquilamente. Correto. Só que nós temos que analisar nesta matéria os chamados terceiro de boa fé. Quais são os efeitos da anulação em relação aos terceiros de boa fé? Olhem só. Em regra, a anulação do ato viciado não alcança os atos dele decorrentes que tenham por destinatários, vamos para outro quadro, terceiros de boa fé. Quando isto não for possível e a anulação também atingi-los, terão direito à integral. Poxa, ficou feio. Tá aqui. Terão direito à integral indenização pelos prejuízos daí decorrentes. Só deixa eu mudar aqui, pessoal, em vez de colocar daí, dela. Decorrentes da anulação. Olhem só aqui então. Aqui está. Então, olhem só, pessoal. Aqui. Então, nós no outro quadro colocamos a regra geral. Em regra, a anulação do ato viciado não alcança os atos que têm por destinatários terceiros de boa fé. Quem são terceiros de boa fé, pessoal? Aqui vamos ir para outro quadro. Quem são terceiros de boa fé, para a gente não ficar com dúvida? Terceiros de boa fé. Só colocando estrutura aqui da explicação, pessoal. São pessoas que não participaram do processo de formação do ato e não tinham ciência do defeito nele existente. Então, olhem só, pessoal, tranquilo, né? Terceiros de boa fé. Refere-se a pessoas que não participaram do processo de formação do ato. Terceiros. E não tinham ciência do defeito nele existente.
de boa-fé. Pois bem, a regra geral, pessoal, é qual? É que a anulação do ato viciado não alcança os atos a partir dele produzidos que atingiram terceiros de boa-fé. Só que há situações em que o defeito é tão grave que a anulação do ato viciado também acarreta anulação com efeitos retroativos dos atos praticados com relação a terceiros de boa-fé. Nesse caso, como a gente colocou, terão os terceiros de boa-fé direito à integral indenização. Vejam só, vamos ilustrar aqui, pessoal, a matéria, um exemplo bem tranquilo que eu sempre gosto de trabalhar para tornar mais claro aqui a matéria. Vamos pensar numa nomeação para cargo efetivo como cargo de analista da Receita Federal. Uma pessoa foi nomeada para cargo de analista da Receita Federal em 1º de abril de certo ano. Só que, na verdade, como ficou comprovado depois, essa pessoa não foi aprovada no concurso público. É instaurado o processo, comprova-se que realmente não houve a necessária aprovação e esta nomeação é anulada em 1º de outubro do mesmo ano. Então aqui nós temos a anulação da nomeação para o cargo de analista da Receita Federal. Só que, durante esse período aqui, 6 meses, essa pessoa praticou os atos inerentes ao cargo de analista. Entre eles, expediu milhares de CNDs, certidões negativas de débito. Essas CNDs foram expedidas para terceiros de boa fé. Só um pouquinho, olhem só. Milhares de CNDs expedidas para terceiros de boa fé. Terceiros por quê? Não participaram de nenhum modo do processo de formação do ato. De nomeação. Não são seus destinatários. De boa fé, porque não sabiam do defeito existente no ato de nomeação. Então, qual a regra geral, pessoal? Anula-se o ato de nomeação com efeitos retroativos. E a anulação do ato de nomeação, aqui, não alcança, não prejudica em nada as certidões negativas de débito praticadas por aquela pessoa indevidamente nomeada. Ou seja, essas CNDs permanecem perfeitas e eficazes, simplesmente não são alcançadas pela anulação do ato de nomeação. Essa é a regra geral. Pois bem, mas como a gente colocou ali, pessoal, há situações em que a nomeação do ato viciado, aqui a nomeação, ela alcança também o terceiro de boa-fé. Por quê? Porque o vício é muito grave, pessoal. Vamos aproveitar o mesmo exemplo aqui, ó. Vamos tirar aqui. Não é mais uma nomeação para um cargo de analista da Receita Federal. Agora é uma nomeação para um cargo de juiz. E aqui, pessoal, não são mais CNDs. Aqui são diversas sentenças, atos de caráter decisório expedidos por uma pessoa nomeada para o cargo de magistrado sem aprovação em concurso público. Pois bem, claro, isso ressalvando as hipóteses em que a nomeação independe da aprovação em concurso público. Vejam só, pessoal, o que acontece? O defeito aqui é tão gravoso que a anulação da nomeação do ato de juiz, a anulação do ato de nomeação para o cargo de magistrado, vai acarretar a anulação de todos os atos de caráter decisório praticados por essa pessoa indevidamente nomeada. Logo, todas essas sentenças serão também atingidas pela anulação do ato de nomeação. Nesse caso, o que vai acontecer? Os terceiros de boa-fé terão direito à integral indenização por todos os prejuízos eventualmente resultantes na anulação das sentenças em decorrência da anulação do ato de nomeação. Então, pessoal, na minha opinião, bem tranquilo. Essa é a forma de trabalhar a matéria. Em regra, a anulação do ato viciado
não atinge os atos que foram produzidos com relação ao terceiro de boa-fé. Quando isso não for possível pela gravidade do vício, os terceiros de boa-fé têm direito a integral indenização. Só que, além disso, há alguns doutrinadores, pessoal, que dizem assim, ó, a anulação para os terceiros de boa-fé produz efeitos ex nunc, proativos da data em diante, ou seja, só contar da própria anulação. Vejam só, pessoal, eu nem tento explicar, vamos assim dizer, esse posicionamento, mas nós temos que conhecer ele, por quê? Porque se ele aparecer, pessoal, em questões objetivas, ele é defendido, ele é salientado por alguns doutrinadores e, portanto, tem bases doutrinárias, bancas consideram correta essa forma de tratamento da matéria. Sintetizando, pessoal, na verdade, para o terceiro de boa-fé está tudo certo. Se aparecer uma questão, em regra, a anulação do ato viciado não atinge o terceiro de boa-fé, correto. Se aparecer, se eventualmente a anulação atingi-los, tem direito integral e indenização, correto. E por fim, essa segunda lição, assim dizer, para o terceiro de boa-fé, a anulação produz efeitos ex nunc. Apesar de eu não concordar, por isso que eu nem aprofundo, também devemos considerar isso aqui correto, porque nós temos base doutrinária para trabalhar a matéria nesses termos. Pois bem, pessoal, esse aqui então é a nossa primeira forma de extinção do ato, a anulação. Vamos aproveitar aqui, pessoal, o finzinho dessa aula, só para nós colocar aqui o conceito da segunda modalidade de extinção que nós trabalhamos propriamente na próxima aula. Pessoal, o que é a revogação? A revogação nós podemos dizer assim, ó, é a extinção de um ato válido e discricionário com efeitos proativos ex nunc em virtude de fato superveniente que tornou inconveniente ou inoportuna sua manutenção em vigor. Então, olhem só. É extinção de um ato, revogação. É extinção de um ato válido discricionário com efeitos proativos ex nunc em virtude de fato superveniente que tornou inconveniente ou inoportuna sua manutenção em vigor. Por hoje, pessoal, por agora, melhor dizendo, a gente fica aqui. Na próxima aula seguimos trabalhando a revogação.